Olá, meu nome é Carlos Xavier e para mim é um prazer participar desse Summit 2020 da GCN, Global Children's Network, e poder partilhar sobre o tema da adoração. Falar sobre adoração para mim é um tema muito desafiador e eu fico muito honrado. Que bom que tu estás aí desse lado e nos próximos minutos podemos pensar juntos algumas ideias muito desafiadoras e importantes. Recentemente eu terminei um livro com o tema Chamados para Adorar. É um livro que não fala sobre música, mas fala sobre a adoração como um tema central da Bíblia. E a adoração é realmente um tema que percorre toda a Bíblia. E a adoração nos é ensinada pelo próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todas as nossas crianças e as gerações precisam aprender o que é realmente a adoração. Falar sobre adoração, este tema tão importante na igreja pós-moderna, é para mim um grande desafio. E eu espero que possamos ter um excelente tempo juntos ao partilharmos esses pensamentos acerca do que é adoração e do que adoração não é. Para que com esse entendimento vivo e restaurado em nós, possamos então ter a correta compreensão daquilo que Deus nos chamou, daquilo que Ele nos comissionou a ser, a viver e a pôr em prática por toda a nossa vida e para as futuras gerações. Em Mateus capítulo 4, nós encontramos o relato de que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e foi levado para ser tentado pelo diabo. Então o tentador apareceu a Jesus quando ele estava no deserto. E uma das coisas que o tentador vai dizer a Jesus ao mostrar-lhe os reinos, a glória do mundo, tantas ofertas, Satanás vai dizer a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa é uma condição sine qua non que o tentador apresentou a Jesus. Queria ver o próprio Deus encarnado, prostrado, rendido diante dele, a adorá-lo. É algo absurdo, é algo descabido, é, como eu costumo dizer, é o abuso ao ilógico. Porque, na verdade, quando Satanás está a dizer isso, ele quer que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que criou todas as coisas, se prostre diante deles. E vem falar sobre o tema da adoração. Primeira coisa que eu quero dizer é aquilo que a adoração não é. Porque é muito importante nós fazermos uma desconstrução em dias de pós-modernidade, e até mesmo na igreja pós-moderna, fazer uma desconstrução de uma cultura que entrou até mesmo dentro da igreja, que a adoração ela é uma moeda de troca, ela é para obter coisas, benefícios de Deus. Através da adoração, a sugestão é que nós alcancemos dádivas, alcancemos benefícios, alcancemos coisas materiais, visíveis, tangíveis, e que a nossa vida melhore, ou então que nós possamos dar essa adoração a Deus em troca dos seus favores. Essa é uma ideia descabida, mas é uma teoria construída pelo tentador, uma teoria construída por Satanás. Veja que, na verdade, Jesus não tinha nada, não desejava nada daquilo que Satanás podia oferecer. Jesus, sendo filho de Deus, veio de um reino excelente, de um mundo da graça de Deus, de um ambiente do favor de Deus, e ele veio até nós para trazer-nos o próprio Deus. Ele veio conectar-nos com o próprio Deus. O homem que estava caído, o homem que estava longe de Deus, precisava voltar a aprender a adorar. Precisava voltar a aprender os valores corretos do que é a adoração. E Satanás então vai ali trazer uma ideia que infelizmente ela viralizou, ela tornou-se um objetivo de que a adoração ela é
para obter favores de Deus. Quando Satanás está a dizer a Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares, ele está a dizer, se tu me adorares, eu te dou coisas. Se tu me adorares, eu te abençoo com aquilo que eu tenho, eu te dou a glória do mundo, eu te dou a glória dos reinos. Veja que situação e veja que proposta essa tão incoerente. Então aqui nós precisamos entender o que adoração não é. Não é uma moeda de troca, adoração não é para tirar coisas de Deus, adoração não é para ter benefícios de Deus, a adoração não é para fazer negócios com as coisas de Deus. Tipo, como se Deus estivesse a dizer, coça as minhas costas e então eu faço-te qualquer coisa, eu dou-te qualquer coisa, como se Deus fosse aquele gênio da lâmpada mágica, da mitologia, da história, em que esfrega-se a lâmpada e o gênio realiza os nossos desejos. É muito importante que as nossas gerações, que as nossas crianças, elas possam perceber realmente o que adoração é e o que adoração não é. Satanás já havia também aparecido diante de Deus, compareceu diante de Deus no livro de Jó, e quando ele vai diante de Deus, Deus pergunta-lhe se ele tinha visto o seu servo Jó, e era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Satanás diz que sim, que observava Jó. E então Deus disse que Jó era esse tipo de homem. E Satanás disse para Deus, sim, mas tu abençoaste com tudo, tu deste a ele tudo. Portanto, o que Satanás estava a dizer a Deus é que Jó era tão abençoado porque tinha as coisas, tinha uma boa família, tinha bens e propriedades, Jó era um homem riquíssimo. Então o que Satanás está a dizer a Deus é que Jó só o adora por causa das coisas que ele adquiriu através de Deus. Então Deus disse para Satanás, olha, tu podes tocar em tudo, só não tocas na sua vida e tu verás como ele permanece fiel. Foi uma grande prova para Jó, mas nós conhecemos a história. A Bíblia diz que Jó passou por experiências incríveis e muito fortes. E o tema que envolvia Jó e Deus e Satanás nessa história era a adoração. Veja, por quê? Porque quando bateram na porta de Jó, o primeiro mensageiro que lá foi, ele disse, Jó, tu já não és o homem mais rico deste lugar, o homem mais rico dessa região, o homem mais rico do mundo, sabe? Tu és agora o homem mais pobre porque os exércitos inimigos bateram contra o teu gado, contra os teus bens, contra as tuas lavouras, contra as tuas plantações, contra tudo que tu tinhas e levaram tudo e queimaram tudo e saquearam tudo, tu agora já não tens mais nada. Então Jó passou da riqueza à pobreza. Jó passou de um status de um homem que tinha tudo para um homem que perdeu tudo. E Jó se manteve em integridade diante de Deus, se manteve em adoração. O segundo mensageiro vai trazer uma notícia terrível para Jó. Ele vai dizer que todos os filhos de Jó, 10 filhos, estavam reunidos a comer, a beber juntos, na mesma casa, e que de repente o teto da casa desabou sobre eles, e que agora então nenhum dos filhos havia sobrevivido àquela calamidade, àquele desastre. Jó rasgou as suas vestes, Jó rapou o seu cabelo, Jó chorou, a sua mulher estava ali, ouviu aquilo tudo. Naquele dia, Jó tinha o funeral de 10 filhos para fazer. Imagina, 10 filhos. Perder um filho é algo terrível. Com certeza é uma dor imensa para um pai e para uma mãe, mas Jó naquele dia tinha 10 caixões, 10 urnas para levar ao cemitério. Ele tinha o funeral de 10 filhos que morreram todos numa fatalidade, num acidente que Jó nem sequer sabia a origem, porque tudo o que aconteceu foi num outro plano. Aquilo que Satanás e Deus haviam falado estava numa outra dimensão, sem que Jó soubesse. Jó estava a ser provado. A adoração aqui na vida desse homem vai ser provada. A adoração aqui não tem a ver com as nuances e as mudanças de uma pós-modernidade, porque Satanás queria relativizar tudo desde o início. Lembram-se quando a serpente apareceu no jardim?
Aquilo que a serpente vai fazer é relativizar o assunto da adoração, quando ele diz a Eva que aquilo que Deus disse era subjetivo, era então algo que se podia interpretar. É isso que a pós-modernidade sugere, que tudo é relativo, que tudo é subjetivo, que todos podem ter a sua verdade, a sua interpretação. Mas sabe, deixa-me dizer, as nossas crianças, a nossa geração e as futuras gerações precisam aprender o que é adoração do ponto de vista bíblico, do ponto de vista imutável, da verdade irrefutável da palavra de Deus. Então Satanás continua a sua investida contra Jó. O terceiro mensageiro traz enfermidade no seu corpo, traz dor física. A palavra de Deus diz que Jó ficou cheio de chagas e feridas no seu corpo todo. Ele cheirava mal de tal maneira que a sua mulher não conseguia estar à sua beira. A sua mulher que estava a sofrer com aquela perda irreparável dos seus filhos e de tudo que eles tinham e agora não tinham. A sua mulher aproxima-se de Jó no momento em que ele nem estava a ser reconhecido, tamanha miséria física, o odor que saíam das suas feridas, da sua pele, da sua carne, que estava a putrefar, e aquela mulher aproxima-se e diz algo. Olha, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu posso ver que o tentador, Satanás, estava escondido em algum lugar. É a minha figura aqui. E como que espera que Jó negasse a Deus, que Jó retirasse o seu caráter de adorador, de adoração, e então ele ia subir como uma flecha diante de Deus e iria dizer, eu te disse que se tu tirasses os benefícios, ele te negaria, ele já não iria mais adorar-te, ele já não teria mais a ti como seu Deus. Mas aquilo que Jó vai dizer é algo transformador, é algo que traz um caráter de uma adoração ainda nos dias de hoje até nós. É algo que nos ensina profundamente sobre esse tema da adoração, sobre um homem que adora a Deus não por aquilo que Deus pode dar. Porque quando Jó está a dizer à sua mulher, ele vai falar assim, mulher, se Deus tem nos dado tantas coisas, e eu tenho adorado, e eu tenho sido fiel a Ele, agora que nós não temos essas coisas, eu amaldiçoaria o meu Deus? E a Bíblia diz que Jó não amaldiçoou a Deus, não negou a Deus, não deixou de reconhecer que Deus continuava a ser o Deus e o Senhor da sua vida. Satanás retirou-se e ele não aparece mais na história de Jó. Não se lê que ele voltou diante de Deus. Não, ele simplesmente desapareceu da história. E Jó continuou com o seu caráter. Surgiu-me um pensamento que eu escrevi, inclusive, no meu livro, Chamados para Adorar. E esse pensamento que surgiu-me é, afinal, Jó não adora a Deus porque tem tudo. Jó não adora a Deus porque perdeu tudo. Jó adora a Deus porque Deus é tudo. Veja que isso é fantástico. Essa é a adoração que nós devemos ensinar hoje às nossas crianças. Nós precisamos que elas conheçam o Deus a quem nós anunciamos e por que Deus deve ser adorado. Então, definitivamente a adoração não é para usufruir coisas, para retirar coisas de Deus, para barganhar com Deus, para fazer negócio com Deus. E os nossos filhos e filhas, as nossas crianças, as nossas gerações precisam aprender que a adoração não é isso. A seguir eu quero falar contigo sobre o que é a adoração e o que é a adoração ainda hoje nos tempos pós-modernos. Muitas pessoas pensam que a adoração é música. Mas é preciso desconstruir essa ideia. A adoração não é música. Nós podemos adorar a Deus através da música. Mas um dos pensamentos que eu tenho diz que a música pode servir à adoração, mas a adoração não serve à música. Muitas pessoas também dizem que a adoração é um estilo de vida. Eu gostaria de dizer que a adoração ela é uma linguagem do reino dos céus, do reino de Deus. Ela é uma linguagem, como a linguagem que nós falamos com a nossa família, numa nação, num país, uma cultura, aonde, por exemplo, eu estou a falar português, e porque eu falo português, todas as pessoas de língua portuguesa me entendem, porque ela é uma linguagem de conexão. A adoração é uma linguagem de conexão, e aí sim, essa linguagem de conexão que nasceu no reino de Deus, que é oriunda do reino de Deus, daquilo que respira-se no reino de Deus. Então essa linguagem de adoração que se baseia em duas premissas, baseia-se no Espírito e na verdade.
Então, essa linguagem, ela constrói um estilo de vida. A adoração, portanto, ela está antes de um estilo de vida. Ela está na origem, ela é uma linguagem que constrói um estilo de vida. Ela está baseada no Espírito, como eu disse, e na verdade. Quando Jesus falou com aquela mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, naquele diálogo nós podemos ver que Jesus diz que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Lembram-se disso? Porque Jesus disse que é estes que o Pai procura. É tão interessante nós percebemos, eu recebi um entendimento acerca disso. Adorar a Deus em espírito e em verdade é nós adorarmos a Deus no espírito, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, e na verdade, que é uma pessoa. Portanto, não existe adoração se não for no espírito e na verdade. E essa adoração gera uma adoração em espírito e em verdade. Não existe adoração se nós não estivermos na verdade. A verdade é Jesus. Veja que no poço, aquela mulher tinha a sua verdade. Assim como eu e você temos as nossas verdades. Mas a verdade de Deus é melhor. A verdade de Deus é maior, a verdade de Deus é a verdade pura, genuína. Portanto, aquela mulher tinha a sua verdade e construía a sua vida. Ela disse, por que tu me pedes água? Ela disse, esse poço é o poço do nosso pai Jacó. E por que tu falas para mim? Ela disse, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar para adorar, e nós dizemos que é sobre o monte em Samaria. Mas Jesus vai desconstruir as verdades daquela mulher. Nomeadamente, quando Jesus diz àquela mulher, olha, chama o teu marido, e ela diz, eu não tenho marido. E Jesus diz, isso dissestes bem, porque 5 já tivestes, e esse que tu tens não é teu marido. E aquela verdade, a revelação da verdade, então, na vida daquela mulher, transformou-a de tal forma que ela experimentou a verdade que vinha da pessoa de Jesus. Não há adoração se nós não estivermos na verdade que é Jesus. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse acerca de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que ele é a verdade. Então, nós precisamos entender que Jesus é a verdade que gera a adoração. Nicodemo certa vez questionou a Jesus, dizendo, como é que um homem pode nascer de novo? Tem que voltar ao ventre da sua mãe? Jesus disse, não. Esse homem precisa nascer da água e do Espírito. Uma verdade poderosa. Quando nos é revelado Jesus, como no caso daquela mulher, quando ela teve a revelação acerca de Jesus, a adoração nasceu. Sabes uma coisa que eu quero dizer? Todas as pessoas da face da terra, elas nasceram com potencial para adorar. A adoração corre nas veias de todas as pessoas. Do teu vizinho, do teu amigo, dos teus filhos, dos teus pais, dos teus irmãos, dos teus parentes, daquelas pessoas que não são igreja, que não conhecem a Deus, não importa, todas elas têm potencial para adorar. Quando é que essas pessoas descobrem o espírito da adoração? Quando elas têm o conhecimento acerca de quem Jesus é. A revelação acerca de Jesus traz a adoração acima, faz com que a linguagem do reino de Deus se mova dentro de nós e se manifeste. Nós precisamos revelar Jesus, a pessoa de Jesus, através das histórias da Bíblia, às nossas crianças e mostrar como os nossos antepassados, os patriarcas, os nossos pais na fé e tantas pessoas como Davi receberam o Espírito da verdade dentro de si e ao compreenderem tornaram-se homens e mulheres que adoravam a Deus. Não com música, pode acontecer com música, mas com uma vida que expressa adoração. A adoração dá-se em todo momento, dá-se em todo lugar. A adoração é uma linguagem que é o ADN da nossa vida. Nós fomos formados e criados pelo Espírito e pela verdade. Uma das histórias mais poderosas que nós precisamos contar às nossas crianças e às gerações é a história da criação do homem, como o homem foi criado. Nesse momento da criação, nós vamos ver o tema da adoração, nós vamos ver Deus a criar o homem
com o seu espírito e com a verdade. O próprio Deus disse lá no jardim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos Deus o Criador, Jesus o seu Filho, a verdade, e o próprio Espírito de Deus. Então veja, Deus pegou o homem do pó da terra com as suas próprias mãos e o formou. O homem é constituído pela verdade, pelas próprias mãos de Deus. O homem, a mulher, os nossos primeiros pais criados por Deus trazem o ADN da criação. Eu e você trazemos o ADN, trazemos as próprias digitais de Deus na nossa formação, na nossa vida. E depois que Deus forma o homem e o criou, então ele percebe que esse homem precisa de um sopro. E Deus soprou nas narinas de Adão, e o Espírito então veio e deu essência a Adão e tornou o homem alma vivente. Então veja que a constituição desse homem é o Espírito e a verdade. Adorar a Deus para Adão e Eva, os nossos primeiros pais, era relacional. Era consequência da cultura, da linguagem do próprio Deus, do reino de Deus, dos céus, na vida de Adão e Eva. Adão e Eva não foram a um seminário de adoração, a uma conferência de adoração, não precisaram estudar sobre adoração, eles simplesmente adoravam a Deus como consequência, como resultado da própria gênese do Deus Criador nas suas vidas. Não havia corrupção na adoração de Adão e Eva. Então veja, nós precisamos entender que também no Gênesis a serpente apareceu, o tentador apareceu para relativizar, para trazer uma teoria da pós-modernidade, relativizar, tornar subjetivo a relação de Adão e Eva e as verdades de Deus. Porque a pós-modernidade, um dos riscos e um dos perigos é relativizar tudo, é que o homem tenha as suas próprias verdades, o homem tenha o seu entendimento, Deus não é necessário. Então a serpente vai dizer a Eva, como é que Deus disse? Ela pega as palavras de Deus e adultera a palavra de Deus. Sabe, a serpente usa a palavra de Deus adulterada como a sua matéria-prima para constituir e criar uma mentira. Quando a serpente tira a verdade, ela então remove a adoração do homem. E então ela traz uma mentira com uma aparência de verdade, ela coloca dúvida, ela mancha o espírito, a intenção da interrupção da adoração na vida do homem e da mulher, dos nossos filhos, das nossas crianças, é que eles não conheçam a verdade que está em Jesus. Porque podem passar as épocas, podem passar os séculos, podem passar os anos, podem vir os períodos da Idade Média, podemos estar na Idade Moderna, depois na Idade Pós-Moderna, não importa, a palavra de Deus continua a ser a base, o fundamento único e absoluto da nossa vida e para as futuras gerações. Olha o que o salmista diz, o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações dos louvores do Senhor e das maravilhas que fez. É preciso que se saiba quem é Deus através de Jesus. Ele formou o homem. Essa história da formação do homem traz a adoração para dentro de nós. Nós nos expressamos, Adão e Eva expressavam-se em adoração. Tudo que eles faziam, tudo que eles viviam, e a Bíblia diz que eles andavam nus porque eram puros, porque a pureza estava neles, nada era estranho. A relação diária, a relação de cada segundo das suas vidas era uma relação de adoração. E não só uma relação, porque hoje nós estamos a viver o perigo das relações em detrimento da comunhão. Relação e comunhão são coisas diferentes. É preciso então que ensinemos as crianças e as gerações sobre ter comunhão com Deus. Como é que se tem comunhão com Deus? Com a palavra de Deus. Comunhão com Deus através do seu Filho Jesus. Jesus, o Filho do Deus vivo, o Espírito da verdade, aquele que na verdade nos inspira, aquele que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo
e habitou entre nós, e sendo servo foi levado até a cruz, morreu uma morte de cruz, para que o espírito da verdadeira adoração nos impulsionasse para uma vida de comunhão, para que nós, a nossa casa, as nossas crianças e todas as gerações possam, na verdade, descobrir a sua chamada, a autenticidade, o porquê da sua existência. Nós fomos criados para dar prazer a Deus. Sabes o que é adoração? Adoração é dar prazer a Deus, sem que eu deseje tirar nada de Deus, mas é oferecer a minha vida, é doar a minha vida, é dar prazer ao Deus da minha vida, da minha história, é viver na verdade, é andar no Espírito, é expressar a minha vida, é na verdade andar pela palavra de Deus com prazer, com o desejo, não por imposição, não por obrigação, não por um ritual, não por uma forma, levanta a mão, abaixa a mão, faz isso ou faz aquilo, não. É uma expressão. Nós precisamos, na verdade, que o prazer de adorar a Deus seja restaurado urgentemente na igreja pós-moderna, seja restaurado nesse contexto das nossas vidas. Ensinemos às gerações que o nosso Deus, Ele é Espírito e Ele é verdade, que Jesus é a verdade que todos nós precisamos. Levanta a pessoa de Jesus, exaltemos a pessoa de Jesus, revelemos quem é Jesus através do Espírito. E sabes, a adoração vai surgir na sua forma mais pura, mais intensa. A adoração não será isso ou aquilo, a adoração será tudo. Não esqueçamos que, na verdade, Deus chamou-nos para adorar em espírito e em verdade. Deus muito os abençoe.